para participar do N2 nesta sexta-feira à noite. Oi, Nassif, boa noite, está por aí? Tudo bom, gente? Eu posso trazer mais alguns componentes psicológicos para entender o Collor? Você é outro que acompanha esse personagem também há muitos anos, né, Nassif? São os medalhões do jornalismo brasileiro. Ele conseguiu me tirar do ar na TV Gazeta. Eu tenho uma longa história com ele, eu estou escrevendo amanhã. Mas para entender o saco roxo, aquele negócio tudo dele, é o seguinte, eu escrevi a biografia do Walter Moreira Salles, esse personagem explica todo o restante. O pai dele, Arnon de Mello, frequentava Poços de Caldas nos anos 40 e tudo aí, foi sócio do Walter Moreira Salles, e ele tinha uma característica, era extremamente medroso, fisicamente medroso. Ele ficava com medo de cavalo. Ele, quando foi eleito governador, ele pagava um irmão para dormir no quarto dele, na cama dele, lá como se fosse ele com medo de atentado. E ele teve uma tragédia na vida dele, que ele, senador, tinha o senador Péricles, esqueci agora o sobrenome, que tinha sido governador de Alagoas antes dele, que andava armado, e invadiu o Senado com uma arma. E o Arnon de Mello sacou a dele e tremia tanto que deu 2 tiros. O primeiro tiro bateu na mesa do Zé Hermílio de Moraes, senador lá, que se escondeu embaixo da mesa e ficou meio encavalado lá. E o segundo matou o senador Queirala. Então, digamos, essa marca aí, essa mancha, marcou muito o Collor lá, que lá atrás já vinha com o negócio do saco roxo. Então, isso que explica aí por que ele não quer nenhum argumento aí que coloque em dúvida aí a sua força, masculinidade, tudo aí. Mas o Freud explica muita coisa da história do Brasil aí, viu? Mexer com a masculinidade assim também é um tema sério, hein? Entre os ex-presidentes do Brasil. Olha só, Nassif. A minha história com o Collor, gente... Vai lá. Tem muita coisa. Entendi. Então, deixa eu trazer aqui um presidente que também dá o que falar, que é o presidente dos Estados Unidos. O Donald Trump citou o Brasil e outros países do BRICS, isso de forma pejorativa, durante uma entrevista à revista Time. O republicano disse que o Brasil, China e Índia ficaram ricos roubando tarifas de importação sobre produtos dos Estados Unidos. Nós separamos uma arte aqui para mostrar exatamente o que Donald Trump disse. Vamos ver juntos. Olha só. Veja, isso é o que a China fez conosco. Eles nos cobram 100%. A Índia cobra 100%, 150%. Se você olhar para o Brasil, se você olhar para muitos países, eles cobram. É assim que eles sobrevivem. Foi assim que ficaram ricos. Nassif, o Donald Trump descobriu a receita do milagre, é isso? Esse aí que tem que bipolar aí, não é possível, né? O Brasil, ele recentemente conseguiu equilibrar um pouco as contas com os Estados Unidos, porque ele sempre foi deficitário em relação aos Estados Unidos. E quando você vê as exportações dos Estados Unidos para o Brasil, não são mais máquinas, equipamentos, tudo, por quê? Porque esse modelo americano acabou com a capacidade de produção dos Estados Unidos. É um modelo, essa financiarização terrível aí, que, aliás, o Trump sempre foi beneficiário, porque ele sempre foi um especulador imobiliário aí. Essa especulação fez com que as empresas americanas, desde os anos 90, adotassem o padrão Jack Welch, que foi o sujeito que presidiu a General Electric e quase acabou com a General Electric. O que era esse padrão? Eu tenho que melhorar o preço das empresas. Como é que eu melhoro? O preço é um múltiplo dos dividendos. Então, eu preciso aumentar os dividendos da empresa. Como é que eu faço? Corta investimento, corta manutenção, corta inovação, corta tudo. Então, você, num primeiro momento, os dividendos explodem, o preço das empresas vai lá em cima, no segundo momento, matou o futuro das empresas. Ele conseguiu acabar com a General Electric, que era o símbolo máximo do capitalismo inovador americano, e o modelo dele está acabando com a Boeing também. Então, o que acabou com os Estados Unidos, efetivamente, foi esse modelo. Você pega agora a Google, por exemplo. O Google teve um baita lucro aí. Parte desse lucro eles usaram para recompra de ações. Para que serve a recompra de ações?
serve para aumentar o preço das ações, beneficiar os executivos que tocam a empresa em detrimento da inovação e do crescimento e da modernização. Então, a decadência americana está ligada a esse modelo que garantiu o predomínio financeiro americano no mundo. Então, por que os Estados Unidos ficaram tanto tempo aí com déficits e tudo? Porque ele usava o dólar, a China tinha um superávit comercial, investia no dólar, com isso financiava os déficits americanos e permitia essa vida boa, digamos, dos governos americanos esse tempo todo, enquanto a economia ia sendo dilapidada por essa financiarização. Aliás, o melhor diagnóstico que teve é quando você pega os discursos do Papa, aí em relação ao individualismo e essa questão da busca exorbitante do lucro, né? Foi isso que acabou com os Estados Unidos. Daí ele fala, não, mas a China ganhou porque tinha tarifa, não, ele tinha mão de obra mais barata, mas a China aproveitou esse período todo para dar um salto tecnológico monumental. Monumental. Então, quando ela se abriu, digamos, nos anos 90 e 2000, aí, para o capital estrangeiro, o que fazia? Você quer o nosso mercado de consumo? A gente tem um baita mercado, 1 bilhão e tanto de habitantes aqui, a renda está aumentando. Você quer entrar? Você tem que ficar sócio de uma empresa chinesa e transferir tecnologia para a empresa chinesa. Então, teve uma estratégia. Aliás, é fácil ver como que um país se comporta e outro país se comporta nesse jogo de tarifas. A China com uma estratégia muito clara desde lá de trás, uma estratégia, quando veio o governo Trump e percebeu que era uma ameaça, a China se preparou nesse período, reduziu vulnerabilidades em várias áreas, e quando você pega o maior país do mundo, o Trump solta aquelas tarifas para todo lado sem ter nenhum estudo, está voltando atrás em tudo. E agora ele deu o passo mais perigoso, que está entrando uma ditadura nos Estados Unidos, que mandou prender uma juíza. Isso aí é o fascismo entrando nos Estados Unidos. Agora que a gente vai ver se esse modelo americano aí da democracia americana, até que ponto que resiste aí a um déspota que nem ele, né? É um jogo enroladíssimo. É a vontade pessoal de uma pessoa. Gente, todo o modelo americano lá de trás, que o Rui Barbosa copiou aqui quando montou a primeira Constituição brasileira aqui da República, era baseado nos chamados freios e contrapesos. Então você tem lá o executivo, que tem a sua autonomia, mas você tem os estados, cada qual com a sua autonomia relativa, você tem o Congresso, você tem o Ministério Público, você tem a Suprema Corte, né? E ele está arrebentando com tudo isso. Vamos ver agora como que a Suprema Corte vai reagir. As universidades, Harvard saiu na frente aí com uma postura fantástica aí, mas vamos ver até que ponto que o fascismo americano está tão poderoso a ponto de respaldar as loucuras desse Trump aí, né? E o mundo está inteirinho aí, a Europa vai reforçar, digamos, a luta democrática, né? Você tem a Europa já que está tentando reagir a isso, embora a ultradireita europeia também cresça, né? Mas é uma briga civilizatória. Ou você volta à Idade Média, ou você consegue recuperar de novo aí os parcos avanços civilizatórios que nós conseguimos aí em tantas décadas, né? É uma loucura, viu? Agora, Nassif, você mencionou aí o caso dessa juíza, né? A juíza foi presa pelo FBI por não cumprir uma determinação de prisão de imigrantes que era ilegal. Ou seja, a juíza, por não cometer uma ilegalidade, foi presa pelo FBI, que é a Polícia Federal deles. Quer dizer, é uma coisa completamente sem pé nem cabeça, né? Agora, comentando o tema que você abriu aqui, o Trump dizer que as tarifas enriqueceram o Brasil, a Índia e a China, não dá vontade de convidar o Trump para vir aqui conhecer Heliópolis, para ver como o Brasil é rico, para vir conhecer o sol nascente, para vir conhecer a terra firme lá em Belém do Pará, para ele ver como o Brasil enriqueceu com as tarifas que foram cobradas, ou a periferia de Mumbai, a periferia de Nova Delhi, quem já teve a oportunidade de conhecer, cidades que são ricas, porque têm recursos, mas são absolutamente desiguais, são países absolutamente desiguais. Agora, a questão é que isso cola lá dentro, né? Quer dizer, de alguma forma, o Trump precisa do inimigo externo, né, para poder justificar a sua cruzada contra os países em desenvolvimento. E mais do que isso, né, Nassif? Não é mais só a China. Quer dizer, fica cada vez mais claro que a estratégia
não é só uma disputa de hegemonia com a China, mas também é uma tentativa de fazer uma linha de corte onde de um lado está os Estados Unidos e do outro lado os países em desenvolvimento. Veja que a própria Europa já fica em segundo plano no discurso trumpista. Eu queria que você comentasse isso para a gente. Vamos pegar, quando você usa tarifas, as tarifas beneficiam quem? A indústria de cada país. Se você pega a indústria brasileira, você teve um processo de desindustrialização de 94 para cá terrível. Terrível. Quando você pega, digamos, esse modelo que o Brasil se sujeitou aí, de metas inflacionárias, desde o Fernando Henrique, passando por Lula e voltando agora com o Lula, é um modelo que impede qualquer crescimento. Então, não tem lógica essa questão dele aí de incluir as tarifas como fator de redução do crescimento americano e aumento do crescimento. Agora, é importante ver esse negócio da Índia que ele está colocando, porque se for pegar... Outro dia eu estava vendo um trabalho da Petrobras, cenários econômicos até 2050, daqui para frente o país que vai puxar o crescimento mundial é a Índia, viu? E a Índia dentro de um modelo totalmente diferente do chinês. O chinês é um modelo autoritário, mas inclusivo. E a China, a Índia, o que tem lá é aquele sistema de castas lá terrível, né? Mas ela investiu também em inovação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil, ele tem daqui para frente, o país que vai crescer, a inovação está em todos os pontos. Está na questão da inclusão social, está na questão ambiental. O Brasil tem grandes possibilidades aí com a questão ambiental, com a transição energética, investindo em inovação. E nós temos um sistema de ciência, tecnologia e inovação fantástico aí, que tentou ser desmontado no período Bolsonaro e está sendo remontado agora. O que chama atenção, que me irrita um pouco aí, é que o Lula tem plena consciência, ele nas reuniões de ministério, nas reuniões com a ministra de Ciência e Tecnologia, ele está ao par de tudo relacionado com ciência e tecnologia. Ele impediu aí, repôs o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tem noção da importância da ciência e tecnologia. Quando a gente fala em construir um cenário de futuro para poder animar o país, é por aí que vai. Mas o Lula, quando vai falar para a opinião pública, o que ele devia fazer é pegar essa ideia da ciência, tecnologia, inovação, da capacidade brasileira e tudo, e trazer como a grande bandeira dele. Quando ele vai para falar para a opinião pública, ele vem com inauguração aqui, inauguração ali, aquelas coisas mais convencionais e bestas. Ou seja, ele tem a receita do bolo na mão e não está sabendo usar. E essa vai ser a grande bandeira daqui para diante. A cobertura da mídia esquece totalmente o que acontece. Nós estamos com investimentos em várias áreas, laboratórios internacionais, parcerias com empresas, com países, especialmente China e países aí e a Europa também. Tem uma política agora de atrair cientistas brasileiros que se mandaram aí nesse período de desmonte do sistema científico e tecnológico. Tem 2.500 pessoas, cientistas, querendo voltar para o Brasil. Eles já pegaram 1.000 e tantos que vão continuar nos seus países, nos países para onde eles foram, mas passando a estudar problemas brasileiros. E o restante que está vindo para o Brasil. Ou seja, tem um mundo novo que está sendo montado em cima de ciência e tecnologia que está... Quando a gente olha e fala, está tudo parado, esse país está uma porcaria, não tem futuro. Tem, o futuro está sendo construído, não dão visibilidade para ele. Nem a mídia e nem o Lula, que teria que dar. O Lula é o maior garoto propaganda do governo dele. O papel dele é de trazer as novas ideias que ele trouxe lá atrás em cima da inclusão social. E ele tem noção da importância de ciência e tecnologia, ele tem noção do sistema de indústria, que ele foi do sindicato de metalúrgicos e tudo, e ele não está com vontade de trazer um discurso mostrando esse país que está sendo desenhado aí pelo sistema de ciência e tecnologia, sabe? Com empresas inovadoras e tudo, e elas vão para segundo plano. E a imprensa está mais preocupada em saber quanto foi o gasto da equipe que vai lá para a China, para a morte do Papa, do que trazer o que é relevante, efetivamente. Agora, Nassif, eu estava vendo uma matéria, um estudo, na verdade, que saiu hoje do INESC, né, que é uma instituição super séria, que pesquisa temas sociais, econômicos e ambientais, que mostra que do total da renda gerada pela exploração petrolífera no Brasil,
só 0,16% foi destinada à pesquisa para tecnologias de energia limpa. Isso tem a ver com o que você está falando, porque nós continuamos gerando uma renda importante com uma perspectiva extrativista ou neo-extrativista, né? E esse recurso poderia estar sendo, com a excelência que nós temos nas universidades, com o esforço, inclusive, diga-se de passagem, da ministra Marina Silva e do ministro Fernando Haddad, que pensaram um plano de transição ecológica, isso poderia ser uma grande vitrine para o Brasil, não? Quer dizer, trazer para cá cadeias produtivas do hidrogênio verde, cadeias produtivas para produção de tecnologia com alto valor agregado, reindustrialização do país. O que está faltando? O Brasil, com todo o potencial ambiental que tem, para que a transição seja um vetor desse desenvolvimento que você está defendendo? Olha, até ontem eu incluía o Haddad, com esse programa dele, a NIB, a Nova Indústria Brasil, do Alckmin, a própria Simone Tebet, com essas rotas transoceânicas aí, agora inclui o Ministério de Ciência e Tecnologia. Teve a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu assisti, juntaram cientistas do Brasil inteiro, fizeram reuniões para todo lado e trouxeram um plano de ciência, tecnologia e inovação, de inteligência artificial fantástico. Isso está sendo implementado. Você teve aquela reunião com o pessoal da China no final do ano, que saíram vários grupos aí, isso está caminhando. Está caminhando. Então, quando você olha, digamos, o que está sendo feito aí, a Petrobras, cá para nós, ela tem esse plano dela de até 2050, que ela coloca na exploração como necessária, mas ela tem que se transformar numa empresa de energia, efetivamente. Então, o investimento na energia limpa é fundamental. O que falta aí? Você tem a Petrobras de um lado caminhando, daí você tem o Ministério da Ciência e Tecnologia com os recursos dele aí caminhando numa direção. Daí você tem o Haddad com esse plano dele aí, fazendo quase que a sorrelfa, como diriam os antigos, porque se ele começa a mostrar muito a cabeça, vem o Rui Costa e corta. E o Alexandre Silveira, né? Que é o outro também, que esse aí é impressionante, é um atraso completo. Totalmente. Não, você vê agora aí que vai aumentar a conta de luz para financiar as termoelétricas, que o maior lobista é o Alexandre Silveira, né? Então você tem... O que está faltando é o maestro. O Lula, em 2008 a 2010, foi um brilho. E ele era maestro. Ele juntava o ministério, provocava para ver quem trazia boas ideias, pegava o ministro que trouxe a ideia, fazia um teste com ele, que isso é bom para o país, para o meu governo, para o povo, para o país, para o meu governo. Se ele se convencesse, levava a ideia na reunião e todo o ministério tinha que encapar aquela ideia. Esse Lula não voltou ainda. Ele não voltou. Estou esperando. A esperança é a última que morre. Aí estou esperando que ele volte aí. Tinha que ter uma casa civil com uma visão de futuro, que o Rui Costa efetivamente não tem. O Rui Costa ele é bom para coordenar um modelo de polícia militar lá na Bahia e tudo. Ele não tem essa visão abrangente que precisaria ter, né? Então, ele está com a faca e o queijo na mão. Mas se não acordar, vem o rato lá demais, e leva né? ele. Exatamente. Nassif está pistola com o ministério do presidente Lula. Com razão, Nassif, com razão. Nassif, vamos falar um pouquinho sobre o funeral do Papa, porque o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele embarcou hoje para Roma, ao lado da primeira-dama, para acompanhar aí o funeral do Papa Francisco. Esta é a primeira viagem internacional do republicano desde que assumiu a Casa Branca em janeiro deste ano. Nos bastidores, tem ventilado que Trump tenta influenciar o conclave que elegerá o novo Papa, negociando com setores da igreja para que o novo pontífice seja um conservador, um perfil completamente diferente do Papa Francisco. E aí, Nassif, eu te pergunto, até que ponto Donald Trump pode influenciar nesse conclave, hein? É tipo o filme que a gente assistiu? Olha, eu conversei com pessoas que têm informações sobre o conclave, o filme, no seu final lá, que é meio... Eu não vou falar o final, obviamente. Sem spoiler. Mas é aquilo lá. Uhum. Mas a igreja americana sempre tentou conseguir o papado, porque é a igreja mais forte financeiramente e a mais conservadora. Você pega o vice-presidente, que é um Trump mais radical ainda, é católico.
e foi lá falar com o Papa. A troco de quê? Foi a última visita ao Papa. Acho que acelerou a morte do Papa. Eu ia perguntar, agora assim, não apareceu ainda nenhuma fake news dizendo que foi o J.D. Vance que assassinou o Papa, porque o cara foi visitar o Papa na sequência, o Papa não aguentou, o pobre coitado, a visita do Foi Vance. demais para ele, né? Foi demais para ele lá. Né? Agora é interessante, quando você pega os discursos do Papa, a parte econômica dos discursos do Papa é fantástico aí. Ele condenando esse individualismo da financiarização, do acúmulo de renda, e apresentando como alternativa as comunidades que ele fala lá, mas é o trabalho cooperativo, que é um modelo de desenvolvimento que é factível e é muito mais equilibrado e justo, né? Mas certamente está em jogo aí a tentativa. Por quê? Porque quando você pega o conclave, você vê toda aquela série de manobras aí da direita, da esquerda. E os Estados Unidos, quando ele entra com a manobra, você tem a Europa que reage e faz alianças com países do terceiro mundo e tudo. Né? Aqui nós temos uma CNBB que ficou muito conservadora ainda dos tempos do João Paulo II. João Paulo II foi um divisor de águas terrível para a igreja. Terrível, terrível. Ele fez um acordo com o Reagan lá, acabou com... Ele tinha a visão da igreja do terceiro mundo aqui, não como uma defensora da justiça social. A visão dele era a visão da Polônia, do comunismo. Então ele traz aquele anticomunismo que cabia na Polônia, ele traz para toda a América Latina. E arrebenta aqui a penetração que a igreja tinha, o próprio destaque político da igreja. A igreja aqui foi fantástica nos anos 80. Dom Paulo Evaristo Arne, Dom Aloysio Lorscheider, Dom Ivo Lorscheider, eram príncipes da igreja em defesa de princípios humanitários. Né? Ele acaba com isso. Hoje você tem uma CNBB conservadora. Então, eles estão jogando... O conclave explica bem. Eles estão jogando naquelas disputas que há no conclave lá. Outro dia eu vi um artigo, até acho que influenciado pelo conclave, mostrando o discurso do Papa Francisco lá, que levou a votação para ele lá. É muito similar aí ao conclave lá, sabe? Então, certamente ele está tentando criar um fato político, sim. Porque a sensibilidade ele não tem, não. Ele não tem nem com a família dele, vai ter com o Papa agora. E olha só, quem também compareceu ao velório do Papa Francisco foi o presidente Lula, ao lado de uma comitiva formada por Dilma Rousseff, a presidente do Banco dos BRICS, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, e Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Em publicação na rede social X, Lula destacou a importância do Papa Francisco em seus 12 anos como representante máximo da Igreja Católica. Vou ler o post aqui, ó. Diz o presidente Lula: eu e Janja estivemos há pouco em comitiva na Basílica de São Pedro, em Roma, na nossa primeira despedida ao Papa Francisco, compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre. Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando os corações de todos nós. Agora, só para fechar aqui, Nassif, Milei disse que também vai comparecer, mas o Milei não era amigo do Papa, né? Eu não entendi essa necessidade de despedida ao pontífice. Você pegou aí? Jogando para a torcida aí, pô. Agora, o Lula é importante. O Lula, com a atuação interna dele, a gente tem que minimizar um pouco o Lula. O Lula, a dimensão internacional dele nesse período todo foi similar ao do Papa. Foram os dois estadistas da pacificação do bom senso mundial. Do bom senso mundial. E eles, depois da prisão do Lula, eles se aproximaram lá e tinham muitos pontos em comum: redução da miséria, defesa da democracia. Então, olha, são dois gigantes. Eu lembro que no meio de todo esse carnaval, a revista Time, que nem tem muita influência mais, entrevistou o Lula sobre a Ucrânia. O Lula já estava solto já, o Lula é ex-presidente, e a repercussão foi mundial. Então é um baita ativo que o Brasil tem, que é essa dimensão geopolítica, política do Lula no mundo inteiro. Isso vai ter que ser aproveitado. Quando a França começou com lava-jatos lá, eles tentaram de todo jeito preservar o primeiro-ministro francês, porque sabem que esses ex-presidentes, obviamente não do nível de um Bolsonaro aí, né? Esses ex aí que mantêm ainda a dimensão internacional têm que ser preservados. Que não é o caso nem de Collor, nem de Bolsonaro, que eles não têm dimensão internacional. Quem tinha era o Fernando Henrique, o Lula, efetivamente, né? Então isso aí é um ativo nacional.
E é um ativo, você vê, quando o Lula estava lá atrás, tentaram derrubar o Lula, quem que levantou para a defesa do Lula? Todos os ex-presidentes na época. Foi o Sarney, o Itamar, eu acho que até o próprio Collor, num determinado momento. O único que não aderiu foi, daí uma questão pessoal de ciúmes, inveja, foi o Fernando Henrique, que é um grande democrata, mas pessoalmente ele as suas fraquezas, vaidades aí. Então, digamos, bom, você pega o Lula, como ele foi recebido no Japão pelo imperador, como ele foi recebido, como ele é recebido na China, como ele foi recebido pelo Bush lá atrás. Eu lembro o primeiro-ministro, o Zapatero, o primeiro-ministro da Espanha, quando teve a votação para a Copa do Mundo, que o Brasil ganhou para ser a sede no lugar da Espanha, chegou no final do ano, perguntaram para o Zapatero qual foi o momento mais emocionante aí do seu mandato. Ele falou, foi quando nós perdemos a indicação da Copa do Mundo para o Brasil e veio o presidente Lula e me deu um abraço. Você se lembra do aparecimento do Zé Carioca no Walt Disney? Como é que era o aparecimento? Você tem o Pato Donald aqui, daí entrava um pincel, pegava o Zé Carioca, quando o Zé Carioca estava pronto, ele dava um baita abraço. Esse é o software power brasileiro. Esse é o lado brasileiro que foi jogado fora quando entrou essa coisa horrorosa do Bolsonaro. Nós precisamos recuperar isso, e o Lula representa internacionalmente isso. O abraço do Lula ganhou o George Bush. Pois é. Luiz Nassif, sextou. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente no N2. Vocês, né? E um ótimo final de semana para você. Valeu, Nassif. Tchau, tchau. E, Juliano, a notícia do dia é a prisão do ex-presidente Collor, com certeza. Mais um, né? Porque já tivemos Temer preso, já tivemos Bolsonaro preso. Teremos Bolsonaro preso, né? Teremos em breve, né? Tivemos aquela barbaridade com o presidente Lula também, então já... A gente tem um trecho da audiência de custódia de Fernando Collor, que ele responde às perguntas do juiz auxiliar, o Rafael Henrique, que trabalha no gabinete do Xandão. Vamos ver como é que foi a audiência de custódia. Então, nome completo do senhor? Fernando Afonso Collor de Mello. Data de nascimento do senhor? 12 de agosto de 1949. A filiação do senhor? Arnon Afonso de Farias Melo e Leda Collor de Mello. O senhor é natural de... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O estado civil do senhor? Casado. O endereço do senhor? Avenida Otacílio Almeida, número 3679, sexto andar. O senhor possui filhos menores de idade? Sim, menores de idade. 18 anos é menor? Não. Não, aí já é maior de idade. Algum Não, menor de então 18 anos não. Ou com alguma condição especial? Não. Tranquilo. Tranquilaço, Né? confiante. Um certo ar de deboche, de fato, aquele sorrisinho lateral. Muito sabe? confiante. É impressionante, cara. A autoestima de Fernando Collor de Mello. É que o cara passou a vida inteira se safando, né? Por que ele vai achar que agora não vai se safar? Né? Fico imaginando uma audiência de custódia com o Paulo Maluf. É óbvio que o Paulo Maluf vai achar, claro que já deve estar com seus 90 e tantos anos, é óbvio que o Paulo Maluf vai achar que vai se safar. Se safou a vida inteira, né? Mas esperamos que as coisas tenham mudado finalmente, né? Que comece a haver aí a punição para aqueles que tenham não só mexido com o dinheiro público, como mexido com a democracia, que é o que a gente espera esse ano. Muita gente cumprindo pena por ter tentado derrubar a democracia, assassinar um presidente da República eleito, um vice-presidente eleito, e que finalmente as coisas comecem a mudar. Não, e é como você falou, né? Ninguém gosta de ver ninguém preso, né? Ninguém... O problema são as consequências se essas pessoas continuam a circular livremente por aí, se elas continuam na vida política, né? Acho que esse é o prejuízo, né, da sociedade, enfim, o prejuízo que a gente sente. Mas não existe outra forma, né? Eu, pelo menos, desconheço, Juliano. Para cumprir pena transitada em julgado. Ninguém está falando de prisão espalhafatosa, preventiva, como foram feitas tantas no Brasil. Né, prisões que foram feitas, eu vou dizer até a prisão do Temer, né, que não é exatamente alguém que mereça a nossa defesa aqui, um golpista que
aprovou a reforma trabalhista, que aprovou a lei das estatais, que aprovou a autonomia do Banco Central, um sujeito que fez o Brasil retroceder 10 anos. Começou a colocar os militares no governo. Começou a colocar militares no governo, mas a prisão preventiva contra o Temer, cá entre nós, do jeito que foi feita, foi mais um espetáculo da Lava Jato. Então a gente também tem que saber separar o que é justo, o que é correto daquilo